uns cumprimentos aí para quem está assistindo em outro horário. Estamos aqui de manhã, logo cedo, trabalhando. E quero dizer para mim que é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês duas, que admiro muito o trabalho de vocês, né, e parabenizo aí pela iniciativa desse podcast. Assim como tudo que vocês fazem prospera, acredito muito que aqui também vai ser um sucesso, tá? Bom dia, querido. Muito obrigada. É uma honra para nós estar recebendo você aqui hoje. Então, o Alfredo, ele é agrônomo pela FAG, é mestre pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e também doutor em produção vegetal, também pela UniOeste. Então, queria que você contasse para a gente quem é o Alfredo, o que o Alfredo faz, como que é a trajetória sua para chegar até aqui, ser tão conhecido na região, tão requisitado. Tá certo. Então, agora você me perguntando aí, né, falando da graduação, do mestrado e do doutorado, né, passa um filme na minha cabeça, lembrando de toda essa trajetória, né, que foi encaminhada. Então, de forma resumida, eu ia estudar engenharia química. Eu sempre gostei muito de química. Gostava muito da parte tanto de bioquímica, né, quanto dos cálculos estequiométricos lá que a gente faz, né, no ensino médio. E queria me dedicar à química. Porém, não consegui, né, acessar a faculdade de engenharia química, e o meu pai é técnico agrícola. E aí o meu pai falou, olha, faz agronomia aí, vamos tentar fazer agronomia para ver se você gosta, porque se você não gostar, pelo menos você tem um ano aí para voltar e prestar o vestibular, para tentar passar em engenharia química e tudo. E logo no primeiro contato que eu tive com a agronomia, eu já gostei muito, né? Porque a agronomia também tem muita química, né? Tem muita química. E logo eu comecei a conviver com professores que eram referência, sabe? Então, esses professores referência aí que davam aula na FAG, né, eles começaram a despertar dentro de mim uma vontade de buscar mais conhecimento. Eu ficava pensando, como pode uma pessoa citar um capítulo de livro justo na página, lá está aquela informação, né? Como pode isso aí? E como pode tanto conhecimento, como pode eles fazerem pequenas inferências numa lavoura e dar tanto resultado? E aí eu comecei já a despertar esse interesse pela parte mais científica da agronomia. E aí aconteceram várias intempéries durante os meus estudos, então eu tive que, né, financiar lá uma parte dos meus estudos, né, trabalhando durante o dia, estudando à noite. Chegava às vezes lá na quinta-feira lá, que já vai a semana se encerrando, eu em vez de estar prestando atenção na aula, estava lá com sono, né? Porque acordava de madrugada. Eu morava, né, assim como hoje moro, mas morava na época em Corbélia, e eu saía de Corbélia, acho que 4h30, 5 horas da manhã para vir trabalhar em Cascavel. Era uma época difícil, era muito diferente de hoje. Hoje tá, se você prestar bem atenção, tá todo mundo oferecendo vagas, né, para trabalhar em diversos locais, secretária, auxiliar administrativo. Na época não, era super difícil. E aí eu tive essa dificuldade, eu tinha que vir aqui trabalhar e financiar todo o trabalho. E logo depois que eu me formei, eu já procurei então entrar no mestrado, né? Procurei começar, né, o trabalho de estudo lá. E o mestrado ele te prepara para você ser um professor e para você iniciar a ser um pesquisador. Alfredo, o mestrado tu fez na FAG também? O mestrado eu fiz na UniOeste daí. UniOeste. Uhum. Isso. Então saí da FAG, uma instituição muito boa, né? Um cuidado muito grande que eles tiveram conosco. Nós somos da primeira turma da FAG. E deram todo o suporte para nós, inclusive com, né, mestres muito bons. E esses próprios mestres que davam aula na FAG também davam aula na UniOeste. Então, nós, né, devido a esse contato, já encaminhamos tudo ali. E aí, no mestrado, eu já estava trabalhando numa cooperativa. Posso interromper um pouquinho? Por favor. Licença. Eu tô me incomodando um pouco esse teu mic no seu rosto aqui, ó. Perfeito. Tá bom. Tranquilo. E aí? Aí, retomando, então, aí eu trabalhava já numa cooperativa e eles tinham uma necessidade de usar de forma correta os dejetos de suínos que eles produziam. Então, isso que eu estudei no mestrado, né? Achei que
ia ser uma desvantagem, né, trabalhar com adubação orgânica, né, ainda mais com uma coisa tão pesada igual dejeto líquido de suíno, né? Você trabalha aplicando lá nas parcelas do dejeto, você tem que chegar em casa e jogar fora a tua roupa, Ah, sim. porque impregna, né? Sim. Tem muito enxofre na pele, na roupa. Mas o conhecimento que eu tive trabalhando com isso, estudando mais essa ciência, me ajudou muito a entender uma das áreas que eu mais estudo, que é a fertilidade do solo e nutrição de plantas. Então, aí, terminei o mestrado e logo comecei no doutorado, né? Porque eu queria ser um pesquisador, meu sonho era ser um pesquisador. E já no doutorado você vai aprender, então, as técnicas experimentais, estatísticas mais refinadas, mais profundas para você poder trabalhar com insetos, que é diferente de você trabalhar com fertilidade do solo, que é diferente de você montar um ensaio para doenças, tá? E aí comecei a fazer esse trabalho, né? E em 2015, então, para mim poder, né, fazer o doutorado, eu tive que... Porque as empresas, elas não querem que você estude, não é que não querem que você estude, mas um profissional saindo uma vez por semana, ou um dia e meio por semana para poder estudar, ele desfalca, né? E você tem que usar o dinheiro de forma, né, mais assertiva. Aí eu saí da cooperativa e o Sérgio Chmielowski, que é meu sócio hoje, começamos um projeto, né? Ele atendia os agricultores e eu validava as informações lá na área experimental. Então o Sérgio já tinha um grupo de agricultores que ele assistia, já comprava, né? Tinha um grupo de compra com esses agricultores, mas ele falava: Alfredo, todo mundo me visita hoje e me oferece um adjuvante. E todo mundo fala que o dele é o melhor. E aí? Como é que eu vou fazer para saber? Isso é geral, né? É Isso. geral, Geral. Ah, tem um inseticida novo lançado, tem um fungicida novo. Será que eu vou substituir esse que eu uso? E as cultivares de soja? Falei, a gente precisa abrir uma área experimental, fazer tudo da maneira científica, tudo certinho e começar a trabalhar com isso para ver, né? Se a gente consegue levar esse conhecimento para as fazendas e fazer o resultado lá. E aí começamos do zero, trabalhando numa sala muito pequena, dividíamos uma salinha, mas, né, muito trabalho no campo, trabalhava muito em casa, trabalhava muito na universidade. E aí comecei a entender um pouco mais das dificuldades que o agricultor tem. Tá? O agricultor, o custo é muito elevado da produção. E o agricultor, ele tem tem dias que ele tem mais de 100 dúvidas em um dia. Será que eu travo a minha compra? Será que eu compro esse produto? Será que eu aplico agora? Será que eu mando parar? Será que eu espero mais uma semana? Será que eu entro agora? Então, a gente, para dar todo esse suporte para o agricultor sozinhos, é muito difícil, né? É praticamente impossível. Você pode até tentar, mas a chance de você errar é muito grande. E aí eu desenvolvi um método de trabalho. Um método de trabalho para isso. E esse método, ele contempla 4 alicerces de trabalho. Tá? Então, o primeiro alicerce é trabalhar com um agricultor crítico. A gente precisa de pessoas críticas olhando. Tanto é que os agricultores hoje, eles vão lá votar os tratamentos, as parcelas lá na nossa área experimental. Eu quero que eles deem nota. O que você está achando da arquitetura da planta, dessa cultivar aqui? Nota de 1 a 5. A 1 é pior e a 5 é melhor. A 5 passa mais produto e a 1 é totalmente fechada, vedada em cima. Qual é a nota que você dá? Aí eles discutem lá. Eu vou dar nota 3, porque olha só essa. Dali que nasce o negócio. Tu entendeu a dor, então. Entendi a dor. Fungicidas, se eu chegar para um agricultor e falar para ele, olha, você vai usar agora o fungicida Focus. Vamos dar um nome aqui para um fungicida novo, sei lá. Vamos usar o Focus ano que vem. Você tem que comprar esse que é o bom. Ele vai falar, mas o que é Focus? Eu não sei o que é. Eu quero usar o Blavit, que eu já conheço. Eu quero usar o Sfermax, que eu já conheço. Eu não quero usar esse novo. Agora, quando ele participa do processo de validação um ano antes, eu digo, vamos comprar esse. Lembra que estava bom lá na área? Tu foi votar lá e viu? Sim, vamos usar mesmo. Né? Então, aí começando com isso. E um agricultor que cobra. Eu quero mais produção. Essa mancha aqui vamos resolver. Aí você começa a criar um diferencial. Trabalhando com agricultores bem críticos e bem focados. Parece que o Alfredo tá falando de mim.
Então é necessário, né, esse tipo de coisa. Então esse é um dos nossos pilares. O segundo pilar é eu e minha equipe, né, o Sérgio, o Edson, o Eduardo, o Jaime, todo mundo que trabalha com nós, eles são muito dedicados e muito estudiosos. Então a gente precisa estudar. Eu atualmente, mesmo depois de toda essa caminhada, de todos, né, tudo que eu fiz, publiquei artigo, escrevi livro, tudo, eu estou fazendo hoje 3 cursos para entender melhor algumas coisas que eu preciso entender. Sim. O terceiro pilar são as universidades públicas. Dentro das universidades públicas, temos grandes cientistas no Brasil. Eu estou falando de grandes cientistas. Eu tive a oportunidade de fazer um evento lá em Passo Fundo, com grandes cientistas. E aí, eu fui de carro, né? Porque o aeroporto lá de Passo Fundo é meio complicado, né? Para você ir parar em Santa Maria lá, é muito fácil. Então eu falei, eu não posso errar, vou ter que chegar no evento, vou ter esses dias para fazer, mas tudo bem. Aí o organizador do evento falou, olha, se você vai de carro, passa em Santa Catarina, em Chapecó, e pega o professor André Reis, né? E aí eu e o professor André Reis descendo para Passo Fundo no carro e conversando sobre agricultura, tá? E eu perguntei para ele, eu falei, professor, você tem noção de quantos gramas de níquel por hectare no Brasil foram aplicados depois dos teus estudos? Ele parou para pensar. Eu falei, professor, deixa eu te contar uma coisa. Porque trabalhando agora com os agricultores lá do Pará, né, as compras são um volume bem grande. E as pessoas, os mercados que nos vendem também são grandes. Então teve um produto que um grupo grande do Mato Grosso adquiriu todo o estoque do Brasil. Não deixou para ninguém. Eles compraram já para os próximos 3 anos. Então, quem começou, o professor André Reis, ele é uma referência mundial nos estudos de níquel em plantas, né? Ele ficou um tempo no Japão. Então, temos grandes cientistas dentro das universidades públicas. O professor Sérgio Mazaro trabalha comigo, validando produtos, estudando indução de resistência para as doenças. Já viu que o pessoal oferece produto, né? Ó, esse meu produto aqui ajuda o fungicida a funcionar melhor. Ele vai tornar a planta mais resistente às doenças. Poxa, será que isso é verdade mesmo? Vamos pegar os 30 que estão oferecendo aí no mercado, vamos ver qual deles é o melhor. Cara, que incrível isso, porque assim, isso é uma dor que realmente nós, agricultores, temos. A gente não acredita muito na pessoa que está oferecendo o produto, porque a gente sempre tem um pé atrás pensando que ele quer vender. Então, como é que a gente vai saber realmente se esse produto vale a pena? E tem uma outra coisa que eu, trabalhando com agricultor, eu vejo, esse ponto que você falou é o maior, disparado. Mas tem um segundo ponto que impacta também, que é assim, o que eu não sei não existe. Tá? Sim. Então, assim, eu não entendo, esse negócio de indução ele não vê. Por exemplo, nematóide no solo. Ele não vê. Então, se ele não vê, isso aí não existe, né? Não Teoricamente, a gente não acredita. Né? Subconscientemente, você tem esse pensamento. E aí, quando nós chamamos o agricultor para o campo, vem cá ver esse ensaio. Vamos, olha aqui, olha o que tá. Aí ele para e começa a trabalhar. E o quarto pilar são as empresas, né? Se você pegar uma Bayer, por exemplo, eu estou falando aqui da Bayer, mas poderia falar de qualquer empresa. Mas vou dar um exemplo aqui de um número que está fácil aqui na minha cabeça. Eles investem mais de 6 bilhões de euros anualmente em pesquisa. Eles estão falando em fidelizar o agricultor para 2032. Assim como também a BASF, assim como esses grandes grupos. Então, eles estão pesquisando. E eles têm sim soluções e eles também estão estudando agricultura. Então, quando a gente junta esses 4 Mas aí posso te dar... pilares, trabalhando junto, claro, com certeza. A gente ainda tem a questão da marca. Sim. Quando você pega um profissional como você, que já é referência e que está fazendo um trabalho para mostrar tudo... Sim. É completamente diferente, entende? É inovador esse posicionamento e essa visão de, tipo assim, usamos aqui Bayer, Syngenta e sei lá, quantas tem e tá aqui. Esse é o resultado. Justo. Mas a gente está sempre de olho. Agora nessa safra, nesse milho safrinha, nós trouxemos um milho de terceira linha, digamos, para as fazendas, estudando ele. Porque realmente é um híbrido muito bom. Uhum. Então, são coisas assim que nós temos que... A visão do mestrado e do doutorado científica ela é muito clara para quem faz a coisa certa. O que eles nos ensinam lá?
Tu tem que se despir, tu tem que ir nu de tudo o que tu sabe, de todas as tuas crenças religiosas, filosóficas, e olhar só os dados do experimento. Não interessa a marca. Agora, para um outro exemplo, a gente vai testar, né? Começamos o processo de contatar já os equipamentos para fazer os testes. Mas a gente vai testar agora 30 adjuvantes. O meu companheiro que trabalha comigo, que é o Edson, sabe as marcas e as doses e qual produto. Eu só sei os números. Eu não quero saber. Para mim testar sem tendências cegas, Ai, né? gente. Então vai ser um trabalho muito bom. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui, o Alfredo, né? Falando sobre mim, sobre a minha carreira. Mas veja que não é só eu, né? Eu tenho uma grande estrutura que me suporta, com grandes cientistas, com muitas pessoas. Claro que eu fui lá ligar esses pontos, né? Eu fui lá ligar esses pontos, eu fui contatar, eu enfrento Na verdade, essas tu buscou dificuldades. isso, né? Busquei, Buscou e construiu. construí. Porém, veja que não se faz, né? Nada Trabalho sozinho. de sucesso sozinho, né? Sim, sim. Hoje eu tô aqui falando de mim, né? Mas tem a minha esposa, né? Que me dá todo esse suporte, né? Então, hoje de manhã eu já acordei, já tava lá toda a minha dieta pronta, tudo organizado para mim poder vir. Também, né, tive ensinamentos de pessoas que convivem perto de mim, principalmente, né, dos meus pais e né, do ambiente que você é criado. Então, e se cercando de pessoas boas, de pessoas que querem prosperar, que querem buscar esse trabalho. Então, aí a gente desenvolveu todo esse trabalho que hoje hoje eu sou chamado, né, para conversar, para dar uma palestra, mas ele é um trabalho que é feito por muitas pessoas, né? E essas pessoas aí eu enalteço elas e coloco lado a lado. Eu acho que tem super coerência, né? O conhecimento produz, através de tudo isso que tu veio buscando, tu chegou nesse ecossistema de sabedoria, vamos falar assim. Justamente. E busco mais ainda, porque o conhecimento ele faz muito bem para todo mundo. Faz muito bem para todos que estão à tua volta. Hoje eu consigo... E contamina, né, Alfredo? Contamina. Faz com que o outro também se estica um pouquinho, Sim. queira buscar. Olha, nós estamos agora super satisfeitos, porque a safra de 2023, 2024, ela foi super desafiadora aqui na região. E as nossas médias de produção estão super satisfatórias. Então, veja que isso ajuda, né? Aí você trabalhar do lado de uma pessoa que também busca a excelência, porque tem dia que você tá cansado, né? Tem dia que você tá de saco cheio, né? Tá estressado. Só que quando você tá cansado, você tem agricultores querendo acertar, tem companheiros de equipe querendo acertar, e quando eles cansam, eu tô forte, e então você tá entendendo? Então você tem que criar essa locomotiva Tem uma rede de apoio trabalho. também, né? E aí, isso daí é o trabalho da Agrochime, né? Que nós temos aqui na região oeste do Paraná. Aí, olha só o que aconteceu. Tivemos a pandemia, né? Sim. E a pandemia... Quando entrou a pandemia, eu estava começando a trabalhar no Instagram, divulgando a minha rotina. A gente 2020. lá atrás, a gente Isso. acompanha ele. Aí a gente já conversava lá, né, Dandara? Sim. Sobre agricultura, sobre as dificuldades. E aí comecei a trabalhar no Instagram, divulgando lá meu conteúdo. E eu estava dando aula na universidade. Eu dava aula na pós-graduação, dava aula... eu tinha cadeira de solos aqui em Cascavel, né? Dava aula de física do solo, de química do solo. E aí os agricultores falaram, olha, Alfredo, a gente precisa da sua atenção mais na lavoura. Eu falei, pois é, então, preciso receber mais, daí eu consigo abandonar a faculdade, que é o meu segundo ganho, e foco aqui. Não, tudo bem, a gente paga, né? Pode vir. Pode. Aí, beleza. Aí eu pensei comigo, tá todo mundo vendendo trabalho na internet. Eu tenho muita aula gravada. Tenho muita aula para gravar, perdão. Falei, vou gravar minhas aulas e vou me relacionar com o pessoal, vou vender minhas aulas na internet e vou né, maximizar os ganhos. E aí, quando eu comecei a tentar vender aula, os agricultores não queriam saber das minhas aulas, eles queriam saber da consultoria. Aí um agricultor do Paraguai, chamado Erson, né, um agricultor que me deu essa oportunidade de trabalho, né, ele e a esposa dele, Tânia, pessoas muito boas, muito trabalhadores, eles me deram uma oportunidade de trabalho. Falaram, olha, Alfredo, a gente quer que você resolva aqui um problema para nós. Aí, muito bem, passei o orçamento. Aí ele veio uma vez conversar comigo, não falou nada.
Falei, então não vou cobrar ele, né? Porque, sabe, uma situação assim meio complicada. Aí na segunda vez ele veio, né? E eu tinha cobrado um valor dele e ele trouxe assim um pacotinho com alguma coisa dentro, né? Falei, pô, esse Paraguai, eles são do Paraguai. Esse Paraguai trouxe um perfume pra mim, um charuto. Falei, sei lá o que é isso, vou abrir depois, fiquei dando atenção pra ele, né? Aí ele falou, olha, você não vai abrir o que tem aí dentro? Aí eu olhei dentro, tinha um telefone, assim, né? Um iPhone 12, na época era o maior que tinha. Tudo. Ele falou, ó, eu te pago a mais do que você me pede, porque o teu resultado entregou a mais do que eu esperava também, só que agora você vai me atender. Então, essa safra de soja começamos junto. Eu falei, cara, mas como é que vamos fazer? E aí definimos um trabalho, né, puxado pelo agricultor. Aí mais fazendas da região lá viram o trabalho e me contrataram, e daí levou ao trabalho dessa Que plataforma. vocês fazem lá agora. Isso. Mas eu, aí esse trabalho é modalidade presencial ou você faz um mix, assim? eu Como faço tu um se mix, né? organiza? Eu organizo porque assim, ó, justo o agricultor tem muitas dúvidas no dia. Então quem me contrata tem acesso comigo lá 24 horas por dia. Então eu organizo E às vezes é tudo. só uma pergunta mesmo. Às vezes é uma vezes pergunta, às vezes é Eu uma boto assim, dúvida. boto assado, como que eu faço? Sim. A definição do programa inteiro para soja. Eu coordeno todas as avaliações de solos, todas as avaliações das patologias, todas as avaliações da nutrição. A gente monta junto os programas. E aí acontecem coisas assim surreais nesse caminho, né? Aí batizei essa consultoria online de O Conhecimento Produz. Tá? O Conhecimento Produz, ele tem o símbolo de uma caveira, né? Sim. Com umas folhas de soja lá. Então a caveira é o conhecimento, né? O último osso do nosso corpo que se decompõe é o crânio, né? Ele é muito duro, ele é muito resistente, ele não vai embora. Então se você quer permanecer de alguma forma, né, vamos fazer isso que a gente está fazendo, divulgar conhecimento. Quanto tempo esse podcast vai ficar nas redes, né? Quantas pessoas vão assistir hoje o que nós estamos falando? Sim. Com esse novo formato da internet? Quantas décadas isso vai ser acessado? Já parou para pensar? Um artigo que você escreve, um trabalho bem feito, um livro. Sim. Então, o crânio ele é o último que vai embora. E o conhecimento é isso. Ele te dá essa sensação, né, de eternidade. Então, ele simboliza também, né, E também de multiplicação, né? Quando você Sim. passa aquilo ali. Passa. E agora deixa eu te contar, falando também, né, todo mundo que está assistindo o podcast aqui, sabe da tua trajetória, sabe da trajetória da Dandara, né? E tem uma parte bem filosófica de todo esse trabalho, de tudo que nós estamos fazendo aqui hoje. Jesus Cristo mesmo disse, né? O grão de trigo precisa morrer para gerar uma nova planta. Quantas vezes a gente morreu para renascer de novo e se tornar quem a gente é hoje? Tu já parou para pensar isso? Sim. Muitas vezes. Eu mesmo morri muitas vezes para voltar e fazer o que eu faço hoje. A minha essência continua a mesma pessoa. Gosto de ser bem-humorado, gosto de focar nas minhas coisas, gosto às vezes de ficar lá sozinho, concentrado, estudando, gosto de coordenar os trabalhos, gosto de entregar excelência. Mas assim, eu mudei muito. O Alfredo não é o mesmo de antes, porque eu morri várias vezes para renascer. Então o conhecimento produz isso. A gente vai morrer quantas vezes for necessário para trazer coisa nova, para quebrar esses paradigmas que tem na agricultura hoje e trazer. Então essa é a plataforma do Conhecimento Produz. Ela é uma grande paixão que eu tenho na minha vida hoje, né? Tirando aí a minha família, né? A minha esposa principalmente, é a minha segunda paixão. E aí falando sobre esses agricultores, né? Aí os agricultores, não, vamos fazer o manejo aí, tudo certo, tal. Chegou na colheita do soja, já nas primeiras safras, ele, olha, Alfredo, tu não vai vir para cá para a gente colher as áreas separadas? Falei, mas quais áreas separadas? Não, a gente não fez teu manejo em toda a área. Falei, não, mas o combinado era fazer em tudo. Não, mas a gente não fez. Agora vem aqui, vamos colher. Olha só. Deixar um lado a lado. Colocaram Deixaram a os lado a prova. lado, né? Mas foi bom, né, deles fazerem isso, né? Até para mim, né, pra gente medir, porque na área experimental, muitas vezes os manejos bons, eles diferem em 4, 5 sacas por hectare, 6 sacas por hectare. Mas isso a gente tá falando de um talhão pequenininho, né? Talhões gigantes. Não, na sim, tua consultoria. Isso, na consultoria. Porque Talhões- tem muita diferença fazer Sim. isso e fazer um lado a Sim. lado em lavoura de 100 hectares, 200 hectares, vamos dividir no meio. A gente foi esse- gosta muito de fazer isso na É, lavoura, os foi- produtores. Eu gosto. Eu Foi- faço também. Isso, aí foi esse o puxão de orelha que eu recebi.
Porque assim, ó, o manejo que nós fizemos, claro que ele foi feito total, mas ele deu mais de 1.000 quilos por hectare ano passado. De diferença. De diferença. Então, o agricultor falou, olha, se você me fala que dá 1.000 quilos, eu faço em tudo, né? Eu falei, então maximiza esse resultado, estudando as plantas e trabalhando com todas essas informações aí que a gente tem, né? Então, isso aí que traz satisfação. E uma coisa que eu percebi no Alfredo é que quanto mais conhecimento ele compartilhou de forma acessível, por ser uma pessoa acessível, mais resultados, mais pessoas te procuraram, mais negócios você gerou. Tanto é que agora você está indo para o Pará, já era uma só, um dia você me contou, um contrato, agora já está com 7 fazendas. Então, e tem mais gente procurando, então tá todo mundo interessado. Mas é que o resultado fala por si só. Por si só. Não. E você não é assim, você não é aquela pessoa assim, eu não vou falar porque não, ele vai saber da informação. E aí, Não adianta ele... saber da informação e não saber o processo. Exatamente. Isso eu falo como produtora. Claro. Exato. Não tem, tu pode até pegar com o vizinho, achar que ali tem uma receita de Sim. bolo. Qual é o segredo? É tentar, mas como fazer? Sim. Não, a presença tua no trabalho, ela é outra coisa. Existe uma coisa que não se mede, que é a tua intenção de fazer a coisa dar certo. E o amor que você coloca ali. Né? A doação que você coloca. Esses dias nós estávamos vendo lá um colega fazendo uma caipirinha, né? E eu tava prestando atenção nele fazendo a caipirinha. Tava olhando. E um outro amigo meu falou, olha lá o jeito do Alfredo. Ele tá olhando o jeito que ele tá fazendo a caipirinha e ele vai fazer igualzinho, né? Aí eu disse pra ele, não, a minha não vai ficar igual a dele. Porque ele, se você não tem a mão. Eu tava vendo a dedicação, o amor que ele tava fazendo aquilo, era muito grande. Ele vendo a pessoa tomar a caipirinha, assim, a pessoa tomou assim, falou, olha, muito boa, ele, sabe, se sentiu bem. E é esse o propósito, né? É esse o propósito. Eu estou estudando filosofia para entender mais o comportamento humano e buscar mais conhecimento, que acho que faz a diferença. Então, tem um filósofo que ele ensinou isso, a gente fazer isso, né? Se doar para alcançar os melhores resultados, né? E daí, justo em uma aula lá, a gente estava falando sobre você cozinhar para alguém, né? Então, você vai cozinhar para alguém, tá? Então, você vai no mercado, você vai escolher lá os ingredientes, vai escolher o tomate bem certinho, caprichado, você vai pagar, você vai vir, você vai tentar, você vai ter que se organizar para aquilo. Aí você vai fazer o prato. Aí você vai servir para a pessoa. A pessoa vai comer e vai sentir o prazer de toda aquela comida que você fez. Porque às vezes a gente come a nossa comida, não é tão bom quanto, né? Mas quem dessas pessoas vai se sentir mais satisfeito? Não é você que fez o prato? Fez? Com certeza. Então, na agricultura também, nos trabalhos também, qualquer trabalho que você vai fazer. Quem mais se beneficia é quem mais se doa, é quem mais traz informação. Então, a gente não precisa ter medo de compartilhar informação. Não precisa ter medo de servir. Olha, o nosso contrato vai até aqui. Você está vendo que eu... Sabe? Então, assim, tem coisas que elas são muito maiores, né? Então, servir, se dedicar pro trabalho, em tudo que você for fazer, eu acredito que é o segredo aí do sucesso, sabe? Eu não abro mão de trabalhar dessa forma aí, porque tem dado resultado positivo, né? Principalmente para mim. Né? Sou um dos maiores beneficiados de trabalhar e servir tanto. Não, a gente tá te acompanhando pelo menos, assim, 3 anos, eu acho. Por aí. Eu, Grazi. E a gente percebe muito essa paixão, esse querer realmente passar todo esse amor que tu tem por tudo aquilo que tu faz, né? Então é bem notável, é visível isso, não? Muito bom. É incrível. E já dizia Dirceu Gassin, né? Lá atrás, que o conhecimento é proporcional o rendimento é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. E é isso que você faz, e é isso que deu essa diferença de 1.000 quilos por hectare. Sim. Na área tua lá do Paraguai. Justamente. A meta agora é chegar em 6.000 quilos nas áreas que nós assistimos, né? Então, nós estamos intensificando um trabalho. Criamos agora um programa chamado Máximos, né? Do gladiador Máximos lá do filme, né? Aonde nós estamos assim, ó. Nós vamos confrontar a tecnologia aí. Porque hoje o pessoal está indo na lavoura com Vant, está indo na lavoura com equipamento, com inteligência artificial. Nós temos sim uma parte tecnológica, mas nós queremos mostrar que essa dedicação, que a botina suja vai ultrapassar isso aí. Né? Pelo menos agora, 2024 e 2025. Então nós criamos Mas um programa... eu acredito assim, Alfredo, que a
A IA vai contribuir muito, sempre, Sim, mas não tem. Não é É substituível, a mesma né? coisa que você falar, olha, a gente faz live, a gente já fez live. sim, A gente aqui é outra coisa. sim, com Então, certeza. tipo, não existe a energia de você estar ali dentro daquilo e colocar um robô, um drone, Sim. sabe, uma automação. Então, mas isso Vai contribuir, já está contribuindo. chama, já né, a tá. atenção do agricultor, né? O agricultor fala, pô, Porque pensa em será que- facilidade, mas não é bem assim também. Aí ele pensa assim, será que essa tecnologia vai descobrir alguma coisa dentro da minha lavoura que eu ainda não vi? Então, aí nós vamos criar um programa, vamos implementar em cada fazenda assistida para chegar ao máximo, para ultrapassar os rendimentos lá do talhão. Então, nós estamos preparados para, na verdade, já começamos, porque o soja do ano que vem começa agora. Sim. Um exemplo, se eu quero resolver problema de doença de solo, eu tenho que começar o tricoderma, fazer inserções de tricoderma na minha lavoura, né? Um exemplo. Então, desde já. Estamos aí para buscar essa meta mais robusta, né? Porque os 1.000 quilos lá por hectare foram interessantes, mas não é os 6.000 quilos ainda. Então, essa meta a gente está buscando assim. Nós conseguimos ano passado em 2 áreas chegar, né? 2 áreas grandes, que o agricultor entrou colhendo e terminou e fechou essa média. Porém, a gente quer levar isso para o restante, né? Do pessoal que nós assistimos. Não para... Né? Primeira coisa que o agricultor precisa ganhar mais. Ele precisa fazer o soja e milho render mais. Está tudo muito caro. Está tudo absurdamente caro para a agricultura. E segundo, para mostrar para toda a nossa região, para a agricultura brasileira, que o nosso solo, que a nossa agricultura pode muito mais que isso agora. Muito mais. Então, nós vamos para cima aí. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, Alfredo. Tu que está trabalhando em várias regiões bem diferentes, né? Sim. Pará, que é lá em cima, Uhum. aqui, Cascavel e Paraguai, sei lá. Se tu pudesse dizer, nessas 3 regiões assim mais distantes e distintas, existe algum fator em comum que pode realmente trazer muita produção? Sim, existe. Existe um fator em comum. É a compactação dos solos. Então seria solo. Solo. Ou não o tipo específico de solo, mas O começo é o solo. É o solo. Então, a agricultura brasileira, aqui do Cone Sul, Paraguai, eu vou para Bolívia agora, no final de fevereiro. Volto comecinho de março. Já vou dar uma rodada lá para entender mais sobre a agricultura deles. Mas aqui é compactação dos solos. Então, nós precisamos urgentemente desenvolver técnicas para descompactar esse solo e fazer com que essa descompactação permaneça por muito tempo. É a base totalmente. Um amigo meu, ele chama esse tipo de trabalho de chuva subterrânea, né? Porque você armazena a água lá no solo e por capilaridade ela acessa as raízes das plantas. E a necessidade é muito grande, mas o que acontece? A física do solo ela é uma prima pobre da química do solo. Porque a química do solo, como eu tenho alguma coisa para te vender, o marketing, entendeu? Eu ataco mais o agricultor. E aquela coisa de eu falar e ficar te tu tem um mostrando... produto, né? Tu tem uma coisa Eu tenho o produto. que a gente pega. Eu Mais pego palpável, e compro. né? E marketing. Porque o produto vai vendendo e vai gerando receita. E a física do solo não tem um produto para vender. Pois Então, é. aí ela fica teoricamente esquecida. E aí, essas técnicas, elas têm que fazer. Porque, por exemplo, se você compra um adjuvante, ele vai atuar na melhor absorção dos produtos dos defensivos pela planta, melhor qualidade da aplicação. Ele atua em 2 fatores. Um fungicida, ele vai controlar doenças, ele atua em um fator. E quando eu trabalho a descompactação do solo e o solo em si, eu estou atuando em 20 fatores diretamente. Está ali o segredo da produção. E para isso você precisa de um plano de ação. Ah, mas veja bem, a minha família tem 3 gerações de agricultor. Essa é a conversa que eu escuto. A minha família tem 3 gerações de agricultor. O meu pai não fez isso. Não morreu, nunca foi preso. E estamos aí com as coisas. Compramos alguma coisinha, compramos uma terrinha. Comprando mais. E pra quê? Isso aí, né? Então, a gente tem que quebrar essa tendência do mais ou menos tá bom. Tá, mas desculpa a Buscar minha a ignorância. excelência. Física do solo, a gente está falando, né? Que a palavra diz físico. Se muda?
Se muda. Porque assim, Tem como alterar? Tem. Porque assim, ó, o solo, ele tem alguns atributos. Assim como a química do solo, lá eu vou medir o fósforo, medir o potássio, vou medir a matéria orgânica. Daí depois eu vou na biologia de solo. Aí eu vou medir os micro-organismos que tem lá dentro. Vou medir as enzimas, arilsulfatase, beta-glucosidase. Você mede. Na física do solo, o que eu meço? Eu meço macroporos. Eu meço microporos. Eu meço quantos milímetros por hora o teu solo infiltra de água. Eu meço como está a estrutura dele. Eu meço como está o diâmetro médio dos agregados. Eu meço se eles aguentam o impacto da água, né? Depois eu vou te mandar um vídeo que mostra a gente no laboratório colocando várias peneiras uma em cima da outra e a amostra de solo e ele fica batendo assim na água. Puf, puf, puf. Com a mesma intensidade para todos os solos e para ver quanto de solo fino eu pego lá na última malha da peneira. Quanto mais solo eu pegar lá, pior está a qualidade dele. O teu solo precisa ser resistente. Então, são assim, a densidade do solo. Qual é o peso de solo que eu tenho aqui? Né? Quanto mais pesado, menos ar ele tem aqui dentro. Menos matéria orgânica ele tem aqui dentro. A resistência do solo à penetração também, né? Que a gente mede com o penetrômetro. Então, a gente tem como alterar isso, né? E nós vemos isso no campo. Sabe quando que eu vi isso no campo? Eu vi assim, ó. Não, porque a conversa que eu recebo e que eu já ouvi muito é só a questão da compactação, porque o solo é físico e deu, acabou. A compactação, você vai colocar palhada, você vai melhorar a parte de raiz, não sei o quê. Ok, mas aí me disseram que não tem como... Tem. O meu professor de física do solo, olha, porque assim, você não altera a granulometria, né? O teor de areia, argila e silt, você não consegue mudar. Mas essa parte da compactação do solo, ela é falada muito errada na internet. Ela é divulgada de forma muito errada. Porque, por exemplo, vou te contar uma história. O meu professor de física dos solos daqui, ele se formou em Santa Maria, que é o Deonir Seco, o grande doutor Deonir Seco. Ele se formou em Santa Maria. E ele foi professor em Santa Maria. E ele aplicou uma prova para os alunos do mestrado. A questão da prova dizia assim: estou com o meu penetrômetro em mãos, fiz a medição e ele apontou lá 4 megapascal de resistência à penetração na camada X lá do solo. Responda: este solo está compactado? Justifique. Assim, a pergunta. Então, eu não posso pegar esse dado do penetrômetro, só ele, e dizer que o solo está compactado. São vários outros fatores que levam à compactação do solo. Com o dado do penetrômetro, eu posso dizer assim: essa parte do solo tem uma resistência à alta penetração. Agora, para dizer que ele está compactado, eu teria que avaliar a densidade, a macroporosidade, a microporosidade, todos esses fatores. Então, aí tu consegue alterar. Então, aí quando eu fui trabalhar na Copacol, eu trabalhei numa cooperativa, eu trabalhei em Formosa do Oeste. E como a Copacol é muito forte com frango, possibilita que o agricultor tenha uma renda maior num pedaço de área pequeno, né? Então, os meus agricultores lá pagavam lá as despesas da casa, da faculdade, dos filhos com o dinheiro do frango, e o sojinha e o milho eles deixavam para vender lá quando dava as altas, né? Então, assim, eu atendia 105 agricultores. Um de 10 um de 24 hectares, outro de 15 hectares, outro de 17 hectares e assim vai, né? Uma época bem boa lá, os produtores bem trabalhadores, bem dedicados. Mas áreas uma do lado da outra, com a mesma chuva, às vezes com a mesma cultivar, as diferenças em produtividade eram muito altas. Eu falei, mas isso aí tá errado. Pô, mesma coisa? Como assim? Aí você ia conversar com eles, ele falava, ó, aqui do lado aí, ó, na época do plantio direto, a gente recebeu a palestra, era para incorporar o calcário. Eles nem incorporaram, continuaram jogando por cima aí para não mexer a terra, né? A primeira entrada, quando você muda do plantio convencional para o plantio direto, você precisa incorporar o calcário. Ele demora a descer, né? Demora a descer, mas quem fez isso lá atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, 27 anos atrás, até hoje dá diferença na produção. Então isso é incrível. Então, quando você vai trabalhando e ganhando mais experiência, e essas situações, elas ensinam muito, né? Então hoje você tem aí
áreas que você trabalha a palhada. Eu tô aqui com um depoimento de um agricultor no meu telefone que ele mandou semana passada. Ele está numa bacia hidrográfica, ele conhece todos os outros agricultores, inclusive ele colhe para o vizinho, né? Ele faz essa operação. E o solo dele está muito diferenciado. O agricultor do lado está indo lá, pô, como é que você está trabalhando com planta daninha desse jeito? Você está com bem menos planta daninha, né? Porque ele está trabalhando com a palhada, e a palhada é o grande auxiliar dos herbicidas e dos pré-emergentes. Então, assim, as diferenças são gigantescas quando se trata com compactação do solo, tá? Então, hoje a compactação do solo é o nosso, vamos dizer assim, né, o grande chefão lá do videogame que tu tem que terminar ele para passar de fase. O Brasil precisa passar essa fase. Precisa derrubar ele. Né? E isso daí não se tem hoje um produto que tu compra. O pessoal vende, né? Ó, eu tenho um produto aqui, né? Não, já venderam até Né? um produto que é tipo adubo que vai juntar água lá no solo. Me ofereceram uma coisa, gente, Sim. E sendo que é todas essas coisas que o Alfredo falou, porosidade, microporo, né? Que é o que é a caixa d'água do solo. Mas que é onde fica a água o mesmo. Alfredo, a equipe, o pessoal, enfim, né? A questão do trabalho todo dele, assim, conseguiu entender o porquê que a gente não... Primeiro, o produtor tem várias coisas que ele não faz quando um técnico manda, porque ele não sabe o resultado. Segundo, ele não acredita, porque ele não tem número. E terceiro, ele acha que tudo que é novo não vai funcionar porque nunca ninguém fez atrás. Sim. Então, aí depois que nós vamos trabalhando, como vai passando o tempo, porque a consultoria também não existia, né? É um formato novo de trabalho. Sim. Então agora eu já falo, olha, vamos fechar o contrato de trabalho tudo. Tá, beleza. Mas aqui eu quero uma área que a gente vai ter que fazer tudo do jeitinho que eu falar. Pode ser? Ai, Alfredo, mas veja bem, vou gastar demais. Não, uma área. Vamos lá, vamos definir junto o tamanho dela. 30 hectares, que é a bomba do teu pulverizador. Vamos lá, uma. Vamos. Aí tu começa. Aí essa entrada é fundamental para mim levar esse conhecimento e esse manejo para as outras áreas, né? Agora já tem agricultor que fala, não, vamos fazer em tudo, eu quero uma... Né? Então, são perfis, né, diferentes, né? Mas eu entendo muito bem porque o agricultor, ele sofreu muito, né? Nas últimas décadas, o pessoal chegava a vender, pegava o dinheiro dele e ia embora, não trazia mais o produto, prometia muita coisa, então isso vai passando, né? Então eu entendo perfeitamente esse lado aí, quando o agricultor ele tem um pouco de resistência, né, a uma coisa nova, super normal. Mas eu não posso, né, perder meu tempo, né? Eu Sim. preciso ir lá mostrar trabalho e mostrar que precisamos, né, atuar de forma diferente. Então é isso aí, compactação. Nossa, que legal. É a nossa pedra no sapato hoje, uma pedrona no Sim. sapato. Para Show. trabalharmos. Muito bom. Show. E nós temos uma novidade para compartilhar com o Alfredo e a gente queria contar para você aqui no podcast. Olha, que surpresa, hein? Não, Alfredo, assim, em outubro do ano passado, Sim. a gente lançou, né, a Agrodelas está lançando o selo rosa, a soja rosa. Uhum. O que é esse projeto? A gente já tem a nossa página que a gente impulsiona, apoia, inspira, mostra para as meninas que o lugar delas é onde realmente elas se sintam bem, né? A gente busca dar esse apoio com o nosso case, com o nosso dia a dia, mas a gente queria trazer algo que fosse novo e que trouxesse resultado, assim como tu buscou conhecimento para trazer o resultado, números para o produtor. A gente também queria trazer um senso, um sentimento de pertencimento e valor para a mulher. Perfeito. Então, a gente conseguiu criar esse projeto, juntamente com o pessoal da Dutra, que chama Soja Rosa. O que é esse projeto? A menina que estiver dentro do processo do plantio, no primeiro momento vai ser da soja, depois a gente vai expandir, aonde ela estiver dentro do processo, né? Seja dando suporte, como eu faço, gestão, mão na massa, tipo, não importa a tua função ali dentro. A gente vai certificar essa produtora para que ela consiga ter um valor a mais no seu produto. Perfeito. Né? A gente está estruturando todo esse projeto, não é uma coisa tão fácil assim como a gente está explicando para as meninas, porque agora as Agrodelas virou Agrodelas Limitada, tem uma certificação, então tem todo um processo, assim como o ESG, que a gente tem que estar procurando alguns critérios para atender e tudo mais. Mas qual é o intuito maior do projeto?
é fazer com que o produto dela tenha maior valor, 1%, 2%, que a gente está cobrando das grandes, né? Que compram lá na frente. Sim. E com isso, o pai, o irmão, o marido, o filho, vai meio que se obrigar a apoiar, porque a gente está falando de dinheiro. Sim, legal. A gente está falando de dinheiro de verdade, Aí assim. tem apoio, né? Agora, se tu não queria apoiar. Motiva bem. Isso aí. Então, a gente lançou isso, a gente está captando as meninas, a gente tem um período de 6 meses aí para conseguir juntar todo esse número. A gente já, no congresso, né, Danda, a gente viu que o número do ano de 2022 para 2023, que foi ano passado, de 25% de todas as propriedades e as mulheres atuam na frente, né, da porteira ali e tal, agora passou para 40%. Olha só. Que, na verdade, elas sempre existiram, né? Só Sim. não estava tão em evidência. O que a gente Sempre busca? existiram, sempre influenciaram, mas não estavam em evidência. O que a gente busca, na verdade, né, Alfredo? Não que a mulher esteja na frente. A gente quer que a mulher esteja do lado, agregando, contribuindo, como sempre foi. Sim. A gente entende que mulher tem esse poder de cuidar demais, de zelar. Então, por que não ajudar dentro do seu negócio, dentro da sua propriedade, dentro da família? Sim. Né? Porque a agricultura hoje é família. Poucas que são grandonas, assim, que visa só negócio mesmo, mas basicamente é família. E a gente lançou esse projeto, a gente está num caminho de um processo ainda, né? Então a gente queria saber de ti, que também trabalha em vários lugares e tal. Como é que tu vê isso, assim, esse movimento, o apoio? O que tu acha que nós poderíamos fazer para que a gente conseguisse mostrar realmente, ó, fulana de tal ajuda fulano e eu acho que tem que usar o exemplo dela, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que essa receita aí, ela vai sendo descoberta com o tempo, né? Hoje vocês estão com uma lanterna, por exemplo, que enxerga 2 metros. Vocês estão vendo. Para você enxergar os próximos passos, vocês têm que ir caminhando para isso. Então, eu acredito que vocês têm que continuar com essas iniciativas, buscando esse trabalho, maximizando aí o conhecimento que vocês estão passando no agro delas, fazendo a página prosperar ainda mais e buscar, né, junto a elas, né, entender tipo mais da rotina delas e tudo mais, porque elas já fazem parte do processo, como você falou. Eu conheço várias agricultoras que, né, tomam a dianteira da gestão da propriedade de forma impecável, com muita excelência, precisam, né, de um apoio, precisam, né, de um lado a lado, né, de uma pessoa do lado, mas estão fazendo esse trabalho bem feito, né? Então, acho que é mais mostrar isso, né? Talvez acompanhar a rotina, né, delas, divulgar mais essa rotina. Eu até tenho alguns cases para mostrar para vocês, que eu vi alguns materiais que foram gravados ano passado, né, mostrando a rotina da agricultora, da mulher, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, porque muitas vezes até eu mesmo que trabalho, né, trabalho com essa agricultora, eu não sabia que ela se dedicava tanto e que a filosofia de trabalho dela era tão forte assim. Então, acredito que a página de vocês e essa dedicação, sabe, em mostrar seria mais essencial. Eu pegaria lá uma agricultora e falaria, olha, vamos dar uma olhada aí nesse período, o que você faz, vamos documentar a tua rotina, vamos dar uma volta com você, fazer essas filmagens aí para mostrar para o pessoal, né? Que talvez uma agricultura que ajude lá numa propriedade de algodão é diferente de uma que trabalha com hortifruti, leite, né? Ou trabalha com leite. Então, acho que seria interessante a gente mostrar nessas diferentes frentes da mulher, né? Porque a gente percebeu também que todas querem, só que chega num determinado momento que elas, sabe, elas meio que paralisam, assim. Sim, mas essa é uma coisa até normal do ser humano, porque eu vejo assim, eu também trabalho com homens, porque a última geração, vamos falar assim, ela está se indo, mas ela não larga a rédea, né? O agricultor fala assim, olha, tudo que você for ver aqui da agricultura, você fala aqui com meu filho, mas eu queria que fizesse assim. Né? Não, quem manda aqui é ele.
Porém, eu queria que plantasse milho. Ele que define tudo, o que ele falar tá falado, mas eu queria que plantasse milho, safrinha em toda a área, né? Aí como é que tu não vai atender a satisfação do grande, né? Do Big Boss, né? Digamos assim, que a gente chama, né? Do grande chefão lá dentro mesmo. E eles não largam. Teve um agricultor que falou, olha, você tá vindo para minha propriedade, tu vai trabalhar aqui, né? Com a agrônoma, que é minha filha, ela que é a gestora, mas quem manda aqui sou eu. Veja que quem manda aqui sou eu, né? Porque ele estava me dizendo o quê? Que grandes inserções lá dentro só iam passar pelo filtro dele. Então, isso é uma coisa que paralisa todo mundo. Paralisa até os homens. Eu tenho hoje, trabalho com homens de 43 anos que ainda escutam a última palavra lá, quem toma a dianteira mesmo entendeu? Então, paralisa, né? Às vezes ele quer fazer alguma coisa inovadora que ele estudou, que ele está vendo que funciona, porém, para implementar Mas é difícil, né? Então, eu acho que é uma coisa mais do ser humano, né? Até para criar filho, né? Por exemplo, eu sei o meu comportamento, porque dependendo de algumas ações que eu tomar na criação dos meus filhos que são novos hoje, eu vou impactar, eu posso dar uma Muito. travada legal neles. Então, eu não posso fazer isso, né? Então, você veja como é o negócio, né? Então, eu acho que vocês, por exemplo, pegando lá uma agricultora de cada frente, documentando essa rotina delas, vou mandar para vocês verem. Ficaria jóia, sabe? E traria uma audiência muito boa, porque é gostoso de ver. É uma coisa que é interessante, assim, sabe, de ver. Porque nosso propósito de construir a certificadora é que esse selo, né, esse produto foi produzido por mulheres, esteja lá na gôndola do supermercado. Por exemplo, o chocolate da Nestlé, que tenha lá, que selo rosa. Tantos por cento foi produzido, o leite foi produzido por mulheres. Porque as mulheres estão à frente das propriedades. Tu acha que essa questão do selo, no produto final, na apresentação final dos produtos, seria interessante? Impactaria o cliente? Se você decidiria Aí comprar depende, um né? produto, talvez, Sim. tem 2 leites lá no mercado. Um com selo de produtos produzidos por mulheres e outro não. Você daria preferência de compra? Sim, com certeza. Então, Com certeza. Até porque, né, a gente sempre falou, né? Nesses cursos de filosofia que eu trabalho, a mulher é chamada de o pescoço do homem, né? Eu É o sempre homem que falo é a isso. cabeça, né? Porém, quem direciona a cabeça é ela, né? sim. Então, com certeza vai dar certo, né? Iniciativas que apoiem a mulher, elas tomam a decisão, né? Elas direcionam, né? Muitas vezes a mulher chega lá, o agricultor chega em casa lá meio bravo, tal, quem dá a apaziguada, quem mostra o rumo são elas, né? Sim. Quem bota a coisa no lugar, no eixo é elas. Existe uma pesquisa de carros que quem define a compra do carro é a mulher. Sim, Sim. com certeza define. Porque você não vai comprar um carro pra toda hora ficar escutando, meu Deus, mas esse banco aqui tá complicado, hein? É uma gotinha d'água que bate na tua cabeça que você fala, não, eu ando desconfortável, mas sem reclamar, pra mim tá bom, né? Então é assim que funciona, né? A mulher, a comparação da mulher, a mulher é uma panela, né? Ela é um vaso, né? Você pode ver todo o formato dela, né? Então você pega um arroz cru, sem sabor nenhum, difícil de mastigar, e ela transforma aquilo numa coisa deliciosa. A mulher pega, né, esse que é o papel, né? Fazer crescer. Então, né, tudo passa pelas mãos delas, né? Você pega uma propriedade lá onde é que está tudo fluindo bem, você vê que tem sempre uma mulher por trás ali fazendo o trabalho dela muito bem feito, né? Eu sempre falo que a mulher é multiplicadora, né? A gente tem o dom de dar vida, então Sim. Ela... vocês são incríveis, mas assim, E outra coisa que nós levamos nas agrodelas bem forte é essa questão de não ser feminismo. A gente não tá aqui para brigar com o papel do homem, Sim. não tá aqui para tomar o lugar do homem numa propriedade, mas sim a gente quer mostrar aquilo que já existe, que é esposas, filhas, irmãs que estão na propriedade, fazem papéis importantíssimos, só que talvez elas ainda não estejam recebendo aquele palco que ela merece. Sim. Né? Porque ela tem que ser colocada em evidência. Com Porque certeza. elas existem, elas tomam decisão, elas trabalham. Então, todo mundo trabalha junto. Eu concordo contigo. Eu acredito que o feminismo, ele é uma vertente de pensamento que não valoriza a mulher da forma que ela deveria ser valorizada. E não coloca ela no papel real dela, né? sim. Que é esse papel aí.
Veja que a humanidade chegou onde chegou. O que passou até agora para nós estarmos aqui, né? Foi através de mulheres muito fortes, tá? Mulheres fortíssimas, muito dedicadas, com autoconhecimento. Então, quando você vê as diferentes mulheres que fizeram parte da história da humanidade, você vê isso, né? Mulher, ela acabava de ter um filho e já estava ali contribuindo para o fluxo perfeito de funcionamento de uma fazenda, né? Por exemplo. Então, o feminismo, ele tira isso, né, da mulher, né? Tira até a beleza da mulher, na verdade, a feminilidade, né? O feminismo, ele tira o que a mulher já tem, né, dentro dela. É meio que coloca ela numa posição como se os outros fossem obrigados a dar algo que já tem nela. Sim. Sabe? Seria uma obrigação. Não é isso que a gente quer, gente, pelo amor de Deus. Já existe. Sim. O poder já está nela. Essa história de empoderamento, Não, o poder já está nela. já está. Empoderamento significa dar poder a quem não tem. Isso. Você tira a parte do mérito, né, delas e é isso aí. Mas nós precisamos entender melhor também, porque boa parte do feminismo foi criado por homens que não fizeram o seu papel da forma que devia ser feita, né? Então, nós homens precisamos retomar o nosso papel, né, de fortaleza também, de alta intensidade em tudo que for fazer. O homem sempre morreu antes da mulher. A expectativa de vida do homem é mais baixa que da mulher, né? Então, nós precisamos nos entregar, precisamos gastar nossa energia mesmo, ficar mais cansados e fazer o nosso papel de forma bem feita, né? Porque o feminismo, ele tem boa parte, né, da criação e do embasamento deles por homens que não fizeram o seu papel de forma correta, né? Se entregaram aí à mediocridade e também aquela coisa, né, dos prazeres naturais, né, que você tem que segurar. E virou tudo isso aí que virou, né? Exato. Esse mundo desse jeito. Pra gente refletir mesmo, né? Ele deu uma super dica, gente. Deu. Meu Deus. Sim. É isso aí, né? Ele conseguiu achar não é a receita, mas assim, achou um caminho que eu acho que para nós vai ser muito válido também. Sim, Muito com bacana. certeza. Bom, Acho que a gente já pode Encerrar. finalizar. E eu gostaria de agradecer, então, o seu tempo, sua presença. É muito bom te ter aqui, Não, né? mas antes da gente encerrar, a gente tem que falar como é que o pessoal acha ele, as redes, verdade, como faz, como verdade, funciona. Verdade. Legal. Queria que você, então, nos falasse se alguém quiser ter uma consultoria contigo, o que a gente tem que fazer para te encontrar? Tem agenda ainda? Qual o Instagram, como é que Todos os funciona. estados do Brasil. Tá podendo pegar mais estados. A consultoria agora, né? Eu tô com agenda fechada, né? Tanto para consultoria quanto para eventos, né? Com a bênção de Deus, estamos aí trabalhando bastante. E não adianta também eu abrir e pegar lá um mundo de propriedade e não dar qualidade para aquelas que eu tenho, porque imagine que se eu der conta dessas que eu tenho hoje, fazer eles produzirem mais, não falta cliente nunca mais, né? Concorda? Então, dei uma encerrada nessa parte. Estou desenvolvendo dentro da Agrochime um trabalho onde novos consultores vão vir trabalhar conosco e implementar esse método de trabalho, tá? Sendo treinados por todo esse conhecimento que a gente já tem lá dentro. Mas para me encontrar no meu Instagram, no Alves Neto Alfredo, né? Alfredo Conhecimento Produz, e lá eu estou trabalhando, estou divulgando a minha rotina de trabalho. E estou falando sobre agricultura, estou divulgando toda a seca do Mato Grosso, estou trabalhando junto com o agricultor aí, com os outros agrônomos, para mostrar a nossa rotina para eles, tá? Então, e também estou mostrando aí que se você se dedica e se você tem um propósito, vai atrás, né? Faz como Cristo disse, né? Morra várias vezes e se torne uma nova planta. E segue esse caminho de servir, de se entregar, que a coisa dá certo, né? Então, esse é um dos propósitos também ali do Conhecimento Produz, né? Então, eu sou super acessível. Quem quiser falar comigo lá, é facinho, né? A gente está trabalhando lá diariamente. Então, pode tirar suas dúvidas, pode contar comigo para os desafios aí. Bacana. Muito obrigada, então, Alfredo, pela tua presença, pelo teu tempo, pelo teu conhecimento, né? De conseguir encaixar aí um podcast corridão, assim, né? Ainda mais nessa semana aqui do Show Rural. E a gente fica muito honrada, muito grata. Isso, para nós é uma alegria, porque a gente já te admira há muito tempo, né? De longa data essa admiração.
E é muito bom te ter aqui. Então, Sim. fica nosso agradecimento. Muito obrigada. Meninas, a admiração é recíproca. Eu não sei como é que vocês fazem para fazer tudo isso que vocês fazem. Vocês têm, eu não sei qual é o número de lives que vocês têm feita. Olha, eu subi 63. no YouTube, já deu mais de 65. Olha, então, inúmeras lives com as grandes referências do Brasil, muita informação técnica, é ouro que vocês têm na página de vocês. Conseguiram unir toda essa mulherada, e a dedicação que vocês têm, né? Nossa, a Grazi vem lá do Rio Grande do Sul pra cá e trabalha e grava, e a Dandara, né, tem todo o trabalho que ela faz junto nas propriedades aí, se entrega, né, mais do que promete, digamos assim, e ainda tem essa outra página, né, para dar conta. Então, assim, eu admiro muito vocês. Acho que vocês nem sabem onde é que vocês vão chegar, mas vocês vão muito longe com essa iniciativa, né? Continuem fazendo esse básico bem feito, né? Mas não é nem básico, porque vocês já estão entregando muito para nós, para todos a audiência aí do Agrodelas. E o dia que vocês quiserem, né, gravar ou precisarem de mim para qualquer coisa, vocês podem contar comigo, que eu vou estar sempre à disposição de vocês, tá? Admiro muito vocês, parabéns pelo trabalho. E acho que palavras é pouco para dizer assim quem vocês são hoje e falar sobre o trabalho de vocês. Admiro demais mesmo. Nós admiramos em dobro. Obrigada, querido. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Até a próxima. Até. Até.